Muito bem, meus queridos, estamos de volta com mais uma aula para vocês, aula 8.1. E ó, vou aproveitar esse momento, agradecer todos os professores, todos os nossos professores que estão aí, ó, junto com nossos estudantes. E a aula 8.1, eu vou ministrar essa aula pensando numa pessoa muito especial. E vou mandar um abraço, tá? De todos os professores aqui da Mediação Tecnológica pro Davi. Davi! Aí de Vilhena. Isso, Davi. Vi seu vídeo, agradeço o seu vídeo, tá? Muito obrigado ao Davi. Em nome de todos os professores da Mediação, pela sua dedicação, Davi. Por você estar aí, ó, atento a cada assunto que a gente fala aqui na nossa aula. Eu estou falando do Davi lá de Vilhena, tá bom? Da escola Álvares de Azevedo. E Davi, qualquer dúvida, qualquer pergunta, Davi, pode mandar aqui para nós, tá bom? Fala aí com a sua professora. Pede para ela mandar lá no grupo, Davi. Olha, não entendi isso aqui, não compreendi. Ou então, Davi, quando a gente estiver falando de alguma coisa aqui na aula, seja qualquer aula, e você fala, olha, referente a esse assunto, eu quero dar uma contribuição. Aí você vem, manda, a gente lê aqui a sua contribuição, as suas perguntas, tá bom? Um abraço, um beijo pra você, Davi. E ó, quando eu estiver indo pro interior, de vez em quando eu vou ir pra Ji-Paraná, passo ali também por Alvorada, na volta eu faço o contorno, vou aí no Cone Sul fazer uma visitinha pra você, viu? Um abraço. Mas, meu diretor, vamos ver que a gente vai falar da aula de hoje? Na tela aí pra nós. Aula 8.1. Vamos falar de tempo geológico. Mas, professor, o que é tempo geológico? Né? Quais são as divisões? Então, vamos ver aqui o conceito. Vamos tentar entender o que é isso. Tempo geológico corresponde... Vamos ler juntos, Davi! Olha aqui, ó. Tempo geológico corresponde a uma escala cronológica que envolve os bilhões de anos do planeta Terra, desde a sua origem aos dias atuais. Então, dentro desse cronograma aí, uma forma cronológica, na verdade, de datar determinados eventos, para mim, meu diretor. Então, é uma forma de datarmos determinados eventos. E dentro desses eventos, tínhamos aí alguns representantes exemplares dos seres vivos, tanto de origem animal e vegetal. Vamos dar uma olhada em cada um deles? De olho aí na tela, galera! Vai, meu diretor! Ó, meu diretor! Diferenças entre a escala do tempo geológico e a escala do tempo histórico. Uma coisa é tempo geológico. Outra coisa é o quê? Tempo histórico. No tempo geológico não pode ficar dando carona. Carona para quem? Carona para os eventos. Não. Mas nós temos a datação dos animais, dos vegetais, que fizeram parte daquele período. Carona como assim, professor? Carona? Para mim, meu diretor? Sim, galerinha. Exemplo. Temos como observar determinados fatos, determinadas ações que ocorreram naquele período, naquele tempo. E isso também repercute não só nos dias atuais, mas em toda a cronologia, como se formou também um processo evolutivo. Aumenta a tela, meu diretor. O tempo geológico refere-se ao processo de surgimento da formação e transformação do planeta Terra. Ó, não é só os animais que estavam aqui, não é só os vegetais, mas também surgimento,
formação e transformação que o planeta Terra passou até os dias atuais. Isso envolve o que também? Meus queridos, para mim, meu diretor, isso não envolve só os representantes, como eu falei, mas isso envolve o habitat, o ambiente, o clima de determinadas regiões. Essas transformações também colaboraram para que ocorressem essas modificações desses primeiros seres vivos que aqui habitavam. Quer ver uma coisa? Na tela, meu diretor. Doido para fazer assim, ó. O tempo, vamos aqui, vamos deixar claro. Claro tempo geológico. Refere-se ao quê? Surgimento, formação, transformação do planeta Terra. Agora, tempo histórico. Olha a diferença. Tempo histórico. Órico. Tempo histórico, por sua vez, faz referência ao surgimento das civilizações humanas e suas capacidades de comunicação da escrita. Então, aqui, meus queridos, o que a gente pode ver a grande diferença em relação ao termo tempo geológico e ao termo tempo histórico. Aqui envolve o surgimento, formação, transformação do planeta Terra, dos continentes, formação dos continentes e dos mares, das delimitações, né? Onde está um continente para o outro, onde está um país para o outro, e transformações em relação aos polos que vão formar, vão dar a capacidade da divergência em determinados lugares do planeta, diferença dos fatores abióticos que promovem o clima, seja quente, frio, desértico, a estrutura, as transformações do planeta, das condições que a gente chama de habitats estruturais. Quando eu falo tempo histórico, eu falo de civilizações. Claro que aqui a gente colocou civilizações humanas, capacidade de comunicação escrita, mas não é só civilizações humanas, mas também tempo histórico retrata não só das civilizações humanas, mas de seres vivos de origem animal, o humano inclui aí, mas tem animal, né? O reino animal, os grandes, gigantes animais que aqui moravam, e também vegetais. Só que a gente dá ênfase para o humano por causa que as suas referências, o seu surgimento, está também impregnado, está datado. Processos de transformações como a fala, comunicação, seja ela verbal ou em desenho ou até letras, né, diagramas, que aí a gente vai vendo como é que ocorreu esse processo de comunicação, essa comunicação em populações e comportamentos, não só de humanos, mas dos grandes animais e vegetais. E aqui é o ambiente, a transformação do ambiente tem essa diferença. Claro que muitas vezes elas interagem. A adaptação do homem em uma determinada região, a sua locomoção advém de fatores do ambiente que promovem a migração e emigração em determinados lugares e épocas desse espaço-tempo. Tá bom? Que hoje nós chamamos de mudanças climáticas, tá bom? Na tela, meu diretor. Então, para isso, primeiro nós temos que entender o que são fósseis, né? Desses animais que aqui habitavam. Então, aqui, ó,
Os fósseis, palavra derivada do termo latim fossilis, que significa desenterrado ou extraído da terra. São restos de animais, ou evidências, ou vestígios da sua atividade biológica, preservados em diversos materiais. Para mim, meu diretor. Davi, claro que nós vamos ver que fósseis têm as suas classificações, essas impregnações, esses vestígios, esses pequenos desenhos ou restos, formas que a gente consegue encontrar em determinadas rochas e ambientes que foram enterrados por eventos naturais, catástrofes, ou mesmo por processo de transformação do tempo geológico. Tem informações que a gente fala da atividade biológica naquele local, que a gente consegue fazer uma linha do tempo. Tá bom? Vamos ver como é que são essas mudanças, essas transformações? Primeiro, já sabemos que fóssil deriva do latim, que é algo que foi desenterrado, extraído da terra, mas para isso ele passou por um processo. Dá uma olhada aí, Davi. Aumenta, meu diretor. Essa preservação, ela ocorre de diferentes maneiras. Então, dependendo da forma com a qual o processo de preservação se deu, classificação muda. Por exemplo, a preservação, aquela impregnação de um animal que ali habitava, se ela pode ter ocorrido, a sua preservação, por sedimentos, por gelo, piche, resina, solos e cavernas. Então, dependendo de como se deu o processo de preservação, há uma classificação dessa preservação. Os exemplos mais citados são os ossos, caules fossilizados, conchas, ovos e pegadas. Aqui nós estamos vendo uma imagem, né, de um fóssil de origem aquática, um peixe. Só que, galera, quando a gente vê essa impregnação, quando nós vemos essa marca, temos que entender como isso ocorreu. Porque ali não há mais nada orgânico. Porque passa por um processo que a gente chama de mineralização. Back my director! Mineralização, sim. Há algumas formas de quando um fóssil, a gente vai ver como é que ocorreu o processo. Objetivo desse processo. Quando a gente fala que está um fóssil, ocorreu a retirada da matéria orgânica, ao mesmo tempo que essa matéria orgânica é, vamos falar assim, deteriorada, ela é substituída pelos minerais que ali estão ao redor desse animal. Por exemplo, aqui, se ele foi submetido a uma pressão de sedimentos, né, e temperatura, ocorre a substituição da matéria pelo minério, pelos elementos químicos que constituem aquele solo que soterrou aquele animal. Nós chamamos isso de desmineralização e mineralização, que é uma substituição, fazendo que temos uma preservação. Ok? Na tela, meu diretor. Aqui, outros falamos, né? Pode ser peixe, um representante, um exemplar da vida aquática. Nós temos moluscos, né? Quem mora em praia vê bastante. Por exemplo, nós temos muitos relatos que em determinadas regiões do Ceará
ou mesmo em outras regiões onde você não vê mar, tem conchas. Essas conchas que nos remete a uma característica de ambiente de mar, retrata para nós que antigamente, muito antigamente, ali tinha água salgada. Também tem conchas de água doce. Mas tem as diferenças na estrutura de animais, molúsculos de água salgada para água doce. A gente vai ver tudo isso. Então, como a gente faz essa divisão, professor? Divisão do tempo geológico, depois divisão do tempo geológico e o tempo Jefferson. Divisão do tempo geológico e divisão do tempo... Cadê Jefferson? Buf. Divisão do tempo geológico e divisão do tempo histórico. Então, a gente vai aqui primeiro, ó, divisão do tempo geológico. Depois, the first. The second, a gente vê a divisão do tempo histórico. Ok? Ok, professor, ok. Então, divisão do tempo geológico. Bom, o tempo geológico costuma ser medido em milhões ou bilhões de anos e que se divide em éons, era, período, época e idade, de acordo com Lisboa, aonde éons, radânio, arqueânio, proterozoico e fanerozoico. Exemplo aqui, pessoal, em relação, quando a gente faz a divisão de fanerozoico. Fanerozoico compreende a era do Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico e Pré-Cambriano. Então, quando a gente fala de era, nós estamos falando aqui, ó, no termo fanerozoico. Nós temos era, ó, período, volta, períodos, principais etapas dentro de um período. Então, a era cenozoica compreende o período quaternário e terciário. No período quaternário, desenvolvimento do homem. No período terciário, desenvolvimento dos mamíferos. Só que, professor, se a gente fizer em relação a uma linha do tempo, nós devemos fazer a leitura como? Nós fazemos a leitura de baixo para cima. Então, quando a gente faz a leitura de baixo para cima, nós temos pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico. No pré-cambriano, o período arcaico e o o período arcaico, nós temos o desenvolvimento aí, ó, que é 4.600, que a gente encontra o quê? Milhões de anos, né? Milhões. Fase cósmica da Terra, são as transformações dos fatores abióticos. Temperatura, pressão, chuva ácidas. Proteozoico, que ali, ó, 2.800 milhões de anos. Primeiros seres vivos, as etapas principais. Claro que esses seres vivos são seres vivos que nós temos a formação lá entre seres vivos das teorias cósmicas, não, das teorias lá do, como é que é? Das moléculas mesmo, os coacervados. Depois temos aí os seres vivos que organoides,
E já no Paleozoico, nós temos o Cambriano, Ordoviano, Silúrico, Devônico, Carbônico, Premico, que compreende o quê? Cambriano, idade do surgimento dos seres vivos denominados de vertebrados. Primeiros peixes, os domínios das trilobatas, né? Os trilóbites, primeiros seres vivos, mas só onde, professor? No meio assim aquático. Nós temos nesse, né, Ordoviano, temos o Siluriano, que tem a idade de peixes, só que aí são os peixes, os primeiros insetos e plantas terrestres, onde elas começam a habitar lugares secos e úmidos. Carbônico, Prímico, que são as idades de anfíbios, seres que passam uma porção da vida em ambientes aquáticos, secos, úmidos, mas estão ainda ligados ao ambiente aquático pelo processo de reprodução. Nós temos o Mesozoico, que tem o período Triássico, Jurássico e Cretácico, que é a idade dos répteis, mas, claro, esse domínio é aquele domínio de animais de porte enorme, que a gente denomina como dinossauros, pássaros e mamíferos ainda, nesse período mesozoico, que estão, e plantas e vegetais com tamanhos e dimensões totalmente diferentes do que a gente encontra hoje, e o processo reprodutivo também. Já no Cenozoico, terciário e quaternário, que aí, respectivamente, o desenvolvimento de mamíferos e homens, onde nós temos aí, até nesse período cenozoico, os primeiros fósseis, né? Então, o que a gente sabe, pessoal, olhando assim, nessa tabela, o que nos chama a atenção? O que nos chama a atenção? Que o surgimento do homem não foi bem junto assim com os dinossauros, né? Não existia homem com os dinossauros, pelo amor de Deus. Ok, professor. Mas olha aí, Fanerozoico, vidas visíveis. Paleozoico, aí nós temos o surgimento de vertebrados. Cambriano, desenvolvimento de animais. Ordoviano, peixes. Siluriano, plantas terrestres. Devoniano, insetos e anfíbios. Carboníferos, grandes florestas. E, claro, Permiano, a extinção, né, de alguns seres vivos. E aí nós temos a dos dinossauros, mas aves e mamíferos existiam nessa época? Não, professor. Nesta época ainda estava pelo processo, né? Terássico, dinossauros primitivos. Jurássico, aí no Jurássico surgem as primeiras aves. E aí, claro que isso foi um processo, né, pessoal, de adaptação. Como adaptação, professor? Mutações, onde nós sabemos que as aves, né, dentro do clado, ocorreu o processo de surgimento de aves através de répteis. Aí o pessoal fala, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Foi o ovo, pois um réptil, né, ele, ao se reproduzir com um ovo, há algumas transformações das suas placas, né, foram dando origem a animais que hoje nós chamamos de aves. Cretáceo, diversidade de mamíferos e plantas, de estruturas mais complexas. Nós temos então o quê? O Mesozoico. O terciário, o quaternário, onde, respectivamente, observamos a radiação de... O que é radiação de aves e mamíferos? A expansão, a ocupação de diversos espaços a partir de um só ponto. O quaternário, evolução dos seres humanos e extinção dos grandes mamíferos. Claro que com o processo de decaída de alguns grupos de animais,
a expansão, a explosão de outros. E aí nós temos uma relação não só de competição, mas uma relação de conquista de ambientes que outrora eram feitos por seres que impediu que ocorresse esse processo de desenvolvimento. Isso nós denominamos de Cenozoico. Extinção em biologia e ecologia é o total desaparecimento de uma espécie, subespécie ou grupo de espécies. O momento da extinção é geralmente considerado como sendo a morte do último indivíduo daquela espécie. Eu me atrevo até a dizer que não é só do indivíduo, mas do casal, né, do representante. Então, a extinção, pessoal, ela pode ser observada durante o processo da diminuição populacional. Mas, professor, somente a diminuição populacional de um determinado representante já é um fator que sinaliza que ele está em perigo de extinção? Não, antes disso, os animais, eles vivem em interações. E quando uma população de uma determinada espécie, de uma determinada subespécie ou grupo começa a diminuir, sinalizações de fatores exógenos que dependem daquela espécie já são visíveis para quem tem uma percepção da dinâmica da flora, da dinâmica da fauna e da interação entre esse ecossistema com a ação humana. É muito simples quando nós observamos as outras espécies que coabitam com essa que estão em processo de extinção. Professor, o senhor poderia dar um exemplo? Poderia. Exemplo, pessoal. Existem vegetais, que a gente acha assim, vegetal, que podem entrar, porque tanto animal como vegetal pode entrar em espécie de extinção. Exemplo. Hoje, today, observamos assim que alguns fatores no ambiente podem promover a extinção de determinados animais. Só que aí, vou falar de um animal, mas quem está correndo risco não é só aquele animal. Exemplo, as abelhas. As abelhas, eu estou pegando a abelha como exemplo. Mas quem elas representam? Quando eu falo abelhas, no mundo, elas representam o quê? Agente de polinização. Então, os agentes de polinização, como outros insetos, vamos supor que comecem a entrar em extinção, diminuir a população. Nem entrou em extinção, diminui a população. Por qual fator? Agrotóxicos. Por qual fator? Queimadas. Por qual fator? Não só queimadas, mas como a derrubada, quando abrem determinadas florestas para fazer outras atividades, afetam esses agentes polinizadores e diminuem a população deles, de tal forma que eles não correm risco de extinção. Por quê? Eu estou falando de animais, ambientes naturais. Deck, my director. Eu estou falando de animais. O agente polinizador, como a abelha e outros, se diminuir a sua população, naturalmente na floresta, e não entram, estou colocando uma situação, em extinção, pois também temos uma ação humana, que são a atividade da apicultura, que mantém a heterogeneidade dessa população de insetos ou de agentes polinizadores. Só que a mudança no comportamento desses agentes polinizadores
pode causar a extinção de seres vivos de origem vegetal, como determinadas plantas frutíferas ou arbóreas, as que não produzem frutos comestíveis para nós, mas produzem resinas, árvores que têm potencial farmacológico que diminui a sua população porque são dependentes desses agentes polinizadores. Então, uma árvore, um vegetal, uma árvore que dê fruta, ou que é produção de madeira, ou é produção de resina, pode entrar em extinção por falta desses agentes polinizadores, pois o ambiente de ação desses agentes polinizadores são restritos na apicultura, porque na apicultura a gente direciona eles, né? Eles não estão numa área da floresta que, exemplo, se uma árvore que você acha que não tem objetivo nenhum, você acha que não tem objetivo nenhum, mas quando a gente vai lá e vê que aquela árvore tem uma estrutura, aquela árvore tem um microsistema que é utilizado por determinados psitacídeos, araras que fazem seu ninho, araras que comem do seu fruto. Quer dizer, eu dei um exemplo, mas tem outros animais que se utilizam de determinadas árvores, não só para a sua reprodução, mas para o acasalamento, para a sua alimentação. E aí, por um fator, né, de agentes polinizadores que são direcionados para outro ambiente, pode causar a extinção de determinados vegetais e onde animais também dependem deles. Então, quando a gente coloca, aumenta aí, meu diretor, quando nós pegamos e colocamos aí, extinção em biologia ou em ecologia, gente, é a interação do meio abiótico com biótico e ainda essa transversão com os seres animais, né? O ecossistema, o clima, a estrutura físico-química daquele ambiente. Então, extinção, tanto em ecologia como em biologia, é o total desaparecimento. Mas esse desaparecimento, quando a gente vê modificações no ambiente, a diminuição de determinados seres vivos, até que aquele ser vivo possa não ser extinto, mas outro é afetado. Tá bom? Tá bom, entendemos então. Em espécies como reprodução sexuada, a extinção tem uma espécie geralmente inevitável quando há apenas indivíduo restando, ou apenas indivíduos do mesmo sexo. Paleozoico para o Mesozoico, trilobatas ou trilobites, né? Graptólitos, muito equinodermatas ou equinodermos, cestozoides e corais primitivos, passaram por esse processo de registro de transformação e modificação até a sua total extinção. Mesozoico, nós temos exemplos de amonites, belemnites, dinossauros, pterossauros, ictiossauros e pleisiossauros. As principais causas de extinção das espécies incluem destruição do seu habitat, poluição, predadorismo. E quando a gente fala de predadorismo, não é só quando o jacaré, né? Ou não é só quando a onça está fazendo uma presa, não, porque isso é uma relação de sobrevivência. É quando, agora, a ação de predadorismo é quando você faz uma alteração no meio sem fazer o levantamento do impacto que vai ocorrer para os seres vivos de origem animal e vegetal que coabitam naquele ambiente. A extinção pode ser causada por insuficiência ou insuficiente capacidade de adaptação em condições ambientais diferentes, pois determinados seres vivos, quando você tira do seu ambiente e coloca em outro ambiente, o que acarreta, professor? Nós vamos ver que tem animais e vegetais que, quando são colocados em determinados ambientes, eles não ficam aptos à reprodução.
não consegue se reproduzir. Peixe é um. O peixe, para se reproduzir, não é só fisiológico, mas a temperatura da água tem que fazer, é um estímulo. Né? A temperatura da água também muda. Árvores, para entrar em processo de floração, tem o clima. Se você tira uma árvore de um determinado clima, ela não produz flor. Se não produzir flor, não tem reprodução. Se você altera o clima de um determinado... É óbvio, se é um clima, é um ambiente, Jefferson. Então, se tu tem um ambiente que tem um clima específico, tu altera, alguns animais ou vegetais que estão ali não vão se reproduzir, porque tem que ter aquele clima. Por isso que primavera, outono, verão... Então, lugares onde tem primavera, outono, verão, inverno, tudo definidinho, os vegetais mudam durante esses períodos, porque eles precisam daquela temperatura, daquela pressão, daquela umidade ou menos umidade para entrar em processo de reprodução. Os animais, eles realizam... Mas, professor, o vegetal está parado. E o animal? Ele migra. O animal, a tartaruga, ela tem o seu convívio social em um determinado ambiente. Mas quando ela está chegando fisiologicamente o período de reprodução, ela migra, ela volta aonde nasceu para ocorrer o processo de reprodução. E onde ocorre o processo de fecundação? No mar. Ovoposição na praia. Então, as baleias, elas se reproduzem em determinada temperatura, lá no mar, mas para parir, elas migram para águas mais quentes e calmas, porque precisa daquele ambiente. Então, quando você altera, você desencadeia todo um processo. Então, condições ambientais diferentes, se você altera, você está prejudicando o desenvolvimento e capacidade não só de entrar... Por exemplo, pássaros. As aves, para se reproduzir, tem todo um processo que a gente chama de acasalamento. Mas tem ave que, para se acasalar, aves, elas precisam comer determinados alimentos, os machos, para deixar as asas e plumagens frondosas, coloridas, e fazer uma dança para atrair a fêmea, porque a fêmea ela não tem essa estrutura tão colorida para chamar atenção. Porque quando tá aqueles pássaros todos coloridos, dançando, eles estão mostrando para a fêmea que eles sabem que encontrar comida para dar subsistência para os filhotes. Porque aquela... Flamingo não é daquela cor bonitinha, eles sabem, os flamingos mais rosados, né? Aquele flamingo rosado, a extremidade rosada, e o bico bem pretão, com 2 riscos na lateral, aquela cor é por causa de um crustáceo que tem na água. E eles fazem toda uma dança para conquistar a fêmea. Se não tiver aquele ambiente, ele não dança. A ema, o avestruz, ele faz uma dança para acasalar. Então, se não tem essa estrutura, ele não estimula a sua fêmea para entrar também, de ficar mais receptível a ele. Então, mudanças ambientais, deslocamento das condições de alimentação, aniquilação de outros organismos por ação humana. E aí nós temos, dei vários exemplos aí, né? O lobo-guará, a onça-pintada, a águia americana, mico-leão dourado, tartaruga da Amazônia, arara azul e muitos outros. E também temos, como falamos, vegetais. Se os vegetais, as árvores, o animal, pelo menos, ele migra. O vegetal está parado, ele precisa que o clima mude. Ele precisa que determinadas temperaturas aumente ou baixe, a umidade também aumente ou baixe, para que o IP é na estiagem, chega a ficar frondoso. Agora vai terminar a estiagem. Quem está começando a florir? A mudança do clima vai começar a ter chuvas isoladas. Daqui a pouco, final de agosto, início de setembro. Aí no meio de setembro, chuvas isoladas. Quem é que está florindo? Manga. Presta no pé de manga. Já está saindo tudo as florzinhas. Daqui a pouco é o caju. E aí nós temos aí, toda a dinâmica
e também os seres humanos, há 5, milhões de anos, né? Vemos aí também, ó, em 2021, as descobertas na República Tcheca, as ancestrais, né? Nós temos Sahelanthropus tradicis, há de 6 a 7 milhões de anos, Australopithecus, Paranthropus boisis, o Homem sapiens, até chegar com as suas características, estruturas e formas de se comunicar em relação aos fósseis encontrados em determinados ambientes. Meus queridos, daqui a pouco eu te volto. Quando a gente fizer aquele bate-bola, jogo rápido, eu dou mais ênfase aí nos Homo sapiens, tá bom? Um abraço, Davi!